Mega família, mega mo people, daqui é o Sistão, a.k.a. Sistão Calipa. Estamos aqui com os manos do Estúdio Cota para falar um pouco sobre empreendedorismo, para falar um pouquinho sobre aquilo que eu criei, para falar um pouquinho sobre a minha Atlas Vision, ou seja, a minha certeza, como o mano já disse. Sou um jovem empreendedor de 26 anos, nascido cá no Lubango. Minha infância toda foi aqui no bairro da Mapunda, ou seja, a minha infância foi dividida entre o bairro da Mapunda, o bairro Lucrécia e Helder Neto. Comecei essa vida de empreendedorismo porque houve a necessidade de eu assim fazer. Do meu trajeto, vou esticar um pouquinho desde o meu primeiro projeto como empreendedor, que foi uma tenda de fardo que eu abri, na altura foi denominada por Fardinho. Isso foi no ano de 2019, acho que foi no período antes da pandemia. Foi quando eu tive essa iniciativa de abrir o empreendedorismo, ou seja, entrar nessa área de empreendedorismo com mais força. Então, foi uma coisa que eu abri, houve mesmo uma necessidade de eu abrir porque eu não aguentava mais ficar em casa, então eu tive que de alguma coisa me reinventar, de alguma forma criar uma fonte de rendimento, uma fonte de sustento para mim nesse caso. E na altura não tinha valores, foi daí que se calhar muita gente já sabe que houve o famoso me tornei empreendedor metendo algumas propinas no peito. Isso é uma história que no decorrer da entrevista se calhar vou explicar detalhadamente, vou dar mais detalhes de como é que eu fiz isso. Na altura a tenda situava-se aqui embaixo no bairro Helder Neto, aqui na Relé. E foi uma experiência não muito boa, porque foi uma experiência de quedas, de idas e vindas, então foi uma experiência que se calhar me tornou mais forte e me fez criar aquilo que eu tenho hoje. Por quê? Porque na altura, como todo mundo sabe, foi na época de pandemia e foi muito difícil para todo mundo. Foi mesmo muito rígido, então ficar em casa também não convia, sabe? Então a gente tinha que fazer qualquer coisa para conseguir criar uma fonte de rendimento, para fazer uma cena, para fazer algo que nos leve em frente, tá vendo? Então foi na altura que eu comecei, 2019, trabalhei o 2019 completo, ou seja, no meio de 2019 em diante trabalhei, só que mais tarde tive uma queda. Infelizmente os negócios foram abaixo, então eu fiquei naquela, não, daqui já não vou levantar mais porque os negócios basaram embaixo. Então, fiquei em casa acho que por volta de 2 meses parado, ok? Foi quando eu tive a ideia de tipo, estou sem combo, estou sem dinheiro, mas não quero ficar em casa. E na altura a minha velha me fez a transferência das propinas, na altura acho que estava a fazer o segundo ano da faculdade, para fazer o pagamento das propinas. Foi quando eu tive a ideia de se calhar pegar aquele dinheiro, investir no negócio e ver no que dá. Só fiz aquilo arriscando, mano. Arrisquei, fiz a cena, peguei no dinheiro que me foi transferido e investi no negócio, investi novamente no negócio de fardo. As cenas deu para trabalhar durante um tempo, só que depois de um tempo caí novamente. Era no princípio não tinha aquela força de empreendedor, então como toda a gente sabe, comecei sempre bem difícil. Acho que não sou o único mano que está nessa vida de empreendedor que já teve várias quedas no período em que começou. Então digo que aquilo foi uma experiência para mim, porque quando você já estás dentro do negócio, cais, mas depois levanta, quer dizer que não começaste do zero, tu estás a começar da experiência. Então foi basicamente isso, caí e levantei novamente. Dia de renovar os do cu, chego no cef atrasado. Encontro com ar cansado, sentado, meu mano Armando. Irmão, como é que tens andado? Ele chateado diz que está farto de polir, tipo um escravo postado. Clima pesado, então pergunto pelo puto e assista. Ela evita fazer visita porque tem outro ponto de vista sobre a situação da prisão. Foi nessa minha segunda queda que eu disse não, daqui já não vou conseguir mais levantar, vou ficar parado. Foi quando eu decidi que não, daqui já não levanto mais. Fiquei acho que metade de 2021 parado
e no final de 2021 foi quando eu tive a iniciativa de novamente mexer no dinheiro da propina para ver se consigo levantar o meu negócio, mas já não fazendo negócio de fardo. Foi quando eu tive a iniciativa de criar já algo mais grande. Nem consegui repor o dinheiro da propina, porque todo o valor que eu investi ficou no show, se posso assim dizer, tá vendo? Porque investi o dinheiro, mas não consegui ter retorno, porque estávamos a sair do período pós-pandemia, então as pessoas estavam mais preocupadas em comprar coisas necessárias naquela altura, como medicamentos, alimentação e tudo mais, e ninguém estava ligado com aquela cena de roupas e tudo mais. Então, bati o dinheiro, bati a propina no peito, e depois fiquei naquela, mano, não consegui repor. Acho que aquilo foi no meio do ano, também não tinha muita dificuldade porque era meio do ano, então ficou assim. Foi quando depois eu me levantei, me fizeram novamente transferência de uns valores, porque eu nunca dizia na velha que tipo, velha, peguei o dinheiro da propina para investir nisso e aquilo. Eu simplesmente tirava o dinheiro e investia, não dava a conhecer nela. Ela só pensava que eu estava a pagar propina, mas enquanto que não. O dinheiro estava sempre a ser investido. Mesmo com as falhas e tudo mais, o dinheiro estava a ser investido. Mano, tinha dívida, estava cheio de dívida aí na FAO. Então, eu, no fundo eu fiz isso porque de qualquer das formas, pelo tipo de velha que eu tenho, pelo tipo de mãe que eu tenho, que eu conheço, acredito que ela não me daria tipo 100 ou 200 mil kwanzas, tipo, toma filho, faz qualquer coisa, porque quando eu comecei essa cena de empreendedorismo, ela de certa maneira não acreditava em mim, não acreditava que isso se calhar daria certo, tá vendo? Ela não acreditava em mim, então acho que se eu lhe pedisse naquela altura, mãe, preciso de 200 mil kwanzas para investir nisso e aquilo, acredito que ela não me daria, então eu tive que arriscar, tá vendo? Aquilo é tipo, já estou perto do rio, então vou nadar, não tem como. Então foi uma forma que eu vi, que eu achei, aquilo foi uma forma de um investimento que eu criei, ou seja, que a minha filha criou para mim sem ela saber. Tá sabendo? Então foi basicamente isso. Não fica mais difícil, mano, se não acreditas em ti. Fica mais difícil, mano, se não acreditas em ti. No decorrer, nesse trajeto todo, eu já tive quedas. Abri a Atlas Vision, trabalhei, que creio, durante um ano. E no ano seguinte eu caí, fiquei parado por 2 meses. Por quê? Porque é aquilo que eu já disse, por ter metido algumas propinas no peito, então de certa forma eu tinha que conseguir tirar aquele dinheiro para repor aquele vazio que eu deixei lá nas propinas, porque senão eu nem iria conseguir estar licenciado, eu ia trancar o ano e com um monte de dívidas na faculdade. Então, motivação da namorada, família, irmãos, amigos e tudo mais, eu decidi que não. Eu já estou na chuva, já me molhei, então não adianta parar agora. Parar agora seria um fracasso meu. Foi quando aconteceu, acho que foi nas eleições de 2022. Fui para lá, trabalhei como membro da mesa. E o valor que eu consegui, juntei novamente com o dinheiro da propina que tinha, que novamente me deram para ir fazer o pagamento, juntei com esse valor. Foi quando eu tive a iniciativa de não vou ficar parado, vou abrir isso aqui. E abrimos novamente a Atlas Vision e desde aí já não paramos mais. Falando um pouquinho daquilo que é o dia a dia de Atlas Vision. Mano, no princípio eu trabalhava apenas eu e o meu irmão, trabalhávamos em turnos, porque o meu irmão fazia faculdade de manhã e eu estava de tarde. Então a gente tinha que render. Um fica aqui de manhã e o outro vem de tarde. Para não ter aqueles gastos extras, tipo com funcionários e tudo mais, porque é mesmo bem difícil. Você que está a começar agora, se dá já o luxo de se calhar ter um funcionário ou uma funcionária. Então a gente mesmo se aguentava com essa. Meu irmão vem, fica aqui no período da tarde, eu fico aqui no período da manhã, sucessivamente. Até que a gente conseguiu criar mais ter um investimento, um capital de mercadoria mais elevado e começamos a ver a necessidade de se calhar ter alguém que vai passar a ficar aqui o tempo integral, porque o meu irmão está a fazer o curso de arquitetura, então ele não tinha como, porque a arquitetura é um curso que lhe ocupa o tempo praticamente o dia todo. Então eu também, por ser o cabeça disso, não posso ficar o tempo todo em casa, ou então ficar aqui meu tempo. Isso aqui é um negócio pequeno, não pode ficar parado, porque se ficar parado, se fechar, nós não vamos conseguir vender, nós não vamos conseguir ter rendimento. Tenho certeza que dá, mano. Tenho certeza que dá. Porque
nesse momento eu trabalho com meu irmão, um primo meu e temos a nossa funcionária. Os dois, meu irmão e meu primo estudam, então fica um pouco complicado eles estarem aqui. Mas ainda assim eu consigo tirar o pagamento para a funcionária, para a moça que trabalha aqui com a gente, e dar também qualquer coisa para o meu irmão e para o meu primo. É basicamente isso. Certeza. A certeza é a certeza, mano. A certeza para mim é, ou seja, para mim, para o meu entender, para aquilo que eu criei, a certeza para mim é tudo aquilo que está bom. É tudo aquilo que está bom. E Atlas Vinhos é uma coisa que veio na minha vida calhar, é algo que eu digo como se fosse a minha dádiva, estás a ver, mano? Porque nesse momento eu vivo disso, estás a ver? Eu vivo disso. Meus irmãos vivem disso. Então é uma coisa que eu não tenho como ser mal agradecido, estás a ver? Por isso é que eu lhe considero a minha certeza, porque a certeza para mim é tudo aquilo que está bom. E mais alguma coisa, para aqueles que estão na faculdade. Olha, empreendedorismo é algo muito bom, mas acredito que não tem uma fórmula certa para a gente se tornar empreendedor. Acho que não tem muito aquilo de te falar que não, você vai conseguir ser empreendedor se fizeres isso. Então, para aqueles manos que se calhar não têm oportunidades, mas têm a possibilidade de se calhar investir em qualquer coisa, de empreender em qualquer coisa, manos, não maiam, avançam. Porque, como eu já disse, empreendedorismo é a certeza. Empreendedorismo é a certeza. Então, se tiveres aí um capital, nem que for com 20 mil kwanzas, mano, ou 15 mil kwanzas, você consegue fazer qualquer coisa, você consegue ter uma renda diária. Então, se tiveres a oportunidade de empreender, não desiste, segue em frente. Isso aqui, no princípio, é como tudo, é sempre difícil, é sempre cansativo, mas depois, quando você já está no ritmo, você já notar que já conseguiste vencer as dificuldades e tudo mais, é tudo bem mais fácil. Então, o único conselho que eu tenho é não desistirem, não deixarem de acreditar nos seus sonhos. Eu estou aqui, consegui criar certeza numa altura que eu tinha que terminar a faculdade, inclusive só consegui pagar as dívidas da faculdade uma semana antes de eu receber a outorga no instituto onde eu fiz a minha licenciatura. Então, não desistam. Acreditem que a minha velha só se apercebeu que eu criei a Atlas Vision, criei esse negócio com dinheiro que ela me deu de forma indireta. No dia que eu recebi o canudo na faculdade, foi quando ela se apercebeu que eu e meus irmãos, ou seja, eu e o meu irmão, porque até a minha irmã mais velha nem sabia, era simplesmente eu e meu irmão quem sabiam. E foi mesmo algo que ela ficou assim, como assim? Não é possível. Então é por isso que às vezes você me pedia, não, está a faltar isso, está a faltar aquilo. Eu disse, era mesmo por causa disso, porque eu acreditava que de qualquer das formas, mano, ela não iria me dar 200 mil para investir no negócio. Tempo para sonhar. Fica mais difícil, mano, se não acreditas em ti. Fica mais difícil. Eu sou homem da certeza. Maneca.